Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu retorno com vocês aqui no nosso clube de revista para discutir um artigo sobre um tema relevante. Hoje eu trouxe para vocês uma informação que pode ser desconhecida da maioria, mas que é asma relacionada a tempestades com raios. Então, eu trouxe esse artigo aqui, que é de 2021, mas ele descreve muito bem, tem algumas imagens importantes para a gente entender como funciona essa história de asma relacionadas, né, e desencadeadas por tempestades. Então, vamos lá. Esse artigo aqui, foi, como eu disse, foi publicado em 2021 e primeiro foi por um grupo de pesquisadores italianos. Então, primeiro, né, ele explica que a asma relacionada, desencadeada por thunderstorm, que é aquelas tempestades de chuva com raios, elas são definidas como um ataque agudo de asma, uma crise de asma aguda, seguida de uma tempestade com relâmpagos na área, na época do ano que mais tem pólen, tá? E que os sintomas são rápidos e que rapidamente isso pode se transformar num caos para um setor de emergência médica de um local, resultando em super congestionamento hospitalar e até resultados catastróficos para os pacientes. Então, isso acontece principalmente porque o pólen da grama, né, fica mais concentrado no nível do chão, então a chuva precipita o pólen e isso, devido aos raios, faz com que esse pólen seja rompido em partículas menores por esse choque osmótico. E aí isso fica em suspensão e acaba induzindo mais crises alérgicas, crises de asma e procura de pronto-socorro. Então vamos lá entender melhor como é que isso funciona. Então aqui ele explica que na primeira fase da tempestade com raios, né, de um temporal com raios, os pacientes que sofrem de alergia a pólen ou que têm algum fator de risco para asma, rinite, eles podem inalar altas concentrações de material alérgeno, como, por exemplo, aerosóis biológicos antigênicos, mofo, pólen, tá? Isso pode causar reações graves no paciente. Então, é importante que ele traz, né, a relevância disso, que é importante que não só os pneumologistas conheçam, os alergistas conheçam, mas também que os clínicos gerais e todo mundo que atende em pronto-socorro saiba dessa possibilidade, até para orientar os pacientes e para prever, né, caso isso aconteça, já está todo mundo programado. Aqui ele fala que nas últimas décadas, essa incidência de admissão hospitalar por asma relacionada a temporais tem aumentado por conta da mudança climática, do aumento de tempestades com raio e por causa de alérgenos aéreos. E aí que essa dispersão e fragmentação desses pólens e aerosol aumenta com determinada temperatura, chuva e interação atmosférica. E aí que os pacientes que têm uma história prévia de asma são os mais afetados, mas que pacientes que também nunca tiveram história prévia de asma também podem ser afetados. Por isso é importante você reconhecer essa situação e poder educar os seus pacientes e prever situações ruins. Então aqui tem essa fotinha que eu achei bastante explicativa, que ele mostra, né, numa chuva, numa tempestade com raios, os pólens que estavam no ar, com a chuva, eles caem para o solo, então eles deixam de estar no ar em suspensão e eles vão todos para o solo. E aí, quando cai o raio dá aquele abalo, né? Então, altera cargas elétricas e também faz o tremor. E isso faz com que essas pequenas partículas aqui de pólen se fragmentem em micropartículas. E isso aqui, logicamente, por ser menor, consegue se espalhar mais fácil com o vento, né, que a própria tempestade causa, e consegue parar mais longe na via aérea do paciente.
Então, se esse pólen aqui já dava alergia no paciente, imagina esse aqui que é fragmentado e super pequeno. Então, esse aqui é o mecanismo de ação da asma desencadeada por tempestades. Aqui ele mostra o pólen, mas isso também pode acontecer com, por exemplo, esporos de fungos que estão na superfície, né, que estão no ar aqui, flutuando, que também podem sofrer o mesmo mecanismo, ou que já estão no solo e, por ativação, né, dos raios, isso acaba rompendo e se dissipando em partículas menores, tá? E aqui ele explica alguns detalhes, né, que não é sempre que essa asma induzida por tempestades acontece, que ela é mais comum na temporada que tem mais pólen, né, na estação do ano que tem mais pólen, então, na primavera e no começo do verão, que qualquer pessoa pode ser afetada, mesmo quem nunca teve história de asma. É lógico que os pacientes em maior risco são aqueles que já tiveram história de asma, que têm uma asma não controlada, que tem rinite, que tem alergia a pólen. E aqui ele diz que as pessoas que estiverem apresentando, né, sintomas de asma, elas devem procurar atendimento médico o quanto antes. Por quê? Porque uma crise de asma é imprevisível, você nunca sabe se o paciente vai evoluir bem, ou se ele vai precisar ser internado e acabar evoluindo a óbito. Então, é super importante buscar atendimento médico se você tiver uma crise de asma. Porque essas crises de asma, elas podem, inclusive, botar a vida em risco do paciente, e é importante que você fique de olho na previsão do tempo. A gente sabe que aqui na América do Norte, né, no Canadá, a previsão do tempo é bem mais segura, e eles falam, além de se vai dar chuva, se vai dar sol e da temperatura, eles também falam sobre a particulação do ar, o nível de poluição, se está mais propenso a ter pólen ou não. E aí, quando você olhar lá no seu aplicativo de previsão do tempo e tiver uma contagem de polo aumentada e previsão de chuva, a recomendação é para que você fique dentro de casa com portas e janelas fechadas até que, né, a tempestade passe. Aqui ele fala dos aspectos epidemiológicos da associação de tempestade com asma no mundo, né? E ele fala que no momento, né, entre começar a tempestade e os ataques de asma começarem, geralmente isso é rápido e acontece nos primeiros 20 a 30 minutos pós início da tempestade. Então, pensa no caos que pode ficar, né? Obviamente, não é em todo lugar, em toda época do ano, que esse tipo de tempestade aumenta as crises de asma. É limitado mais à temporada de pólen, que na América do Norte, né, Europa, varia de abril até o fim de junho, e na América do Sul, de outubro a dezembro. Mas a gente sabe que se você estiver num lugar que tem muito mofo, por exemplo, isso pode acontecer em outras épocas do ano. Ou se você tem algum lugar que, por exemplo, tem grãos que ficam espalhados, isso também pode acontecer em outras épocas do ano. Indivíduos com alergia, com rinite alérgica, e mesmo indivíduos sem história prévia de asma podem ter broncoconstrição, tá? Então, não é só quem tem asma, qualquer pessoa pode ter isso. O pior evento que já teve de asma relacionada à tempestade foi em 2016 em Melbourne, quando Melbourne é uma cidade na Austrália, quando 9 pacientes morreram e mais de 8.500 precisaram ser hospitalizados. Então, veja, foi um caos lá, né? Qualquer crise de asma grave durante a tempestade pode ser de risco à vida e pode trazer sequelas e consequências sérias ao paciente. E essas consequências para a saúde, né, podem ser prevenidas com atualização de previsão do tempo, uso correto das medicações antialérgicas e antiasmáticas, evitar ficar do lado de fora quando isso for acontecer, né, se possível.
Aqui ele dá exemplo de todos os registros, né, mundiais que se tiveram de asma relacionada à tempestade. Você vê que o primeiro caso que aconteceu, que foi registrado, foi no Reino Unido em 1983, então é uma coisa razoavelmente recente. E aí, desde então, tem se estudado isso, e como eu disse para vocês, o mais grave foi na Austrália em 2016, até o momento, né? Vamos ver. Aqui, ó. Uma das primeiras observações registradas de asma relacionada à tempestade foi no Birmingham Hospital, lá no Reino Unido, em 1983, em que os médicos, né, os autores do trabalho, que eram médicos locais, descreveram que teve um aumento importante do número de pacientes que procuraram emergência devido à crise de asma. Então, no período de 36 horas, 26 casos foram tratados no PS, no pronto-socorro, na emergência, comparado a uma média diária de 2 ou 3 casos. Então, percebe como isso sobrecarrega um serviço, né? Aqui ele reforça, né, que a hipótese mais provável da relação de tempestade com asma induzida por tempestade é mesmo essa exposição ao bioaerosol, que envolve o poder da chuva, né, de decantar os esporos de fungos e também o pólen e outras sementes, assim, pequenas, e outros alérgenos, e como isso fica no solo, isso pode sofrer esse fracionamento, essa ruptura, se tornando em substâncias biologicamente menores, né? O que consegue chegar a uma parte mais longe no pulmão, causando maior resposta inflamatória alérgica. Então, é isso que ele fala aqui, que esses alérgenos, né, como são menores, eles podem penetrar mais na via aérea, mais distante na via aérea, provocando sintomas mais graves. Aqui ele reforça que, apesar da asma induzida por tempestades poder acontecer e ser uma realidade, pode gerar crises graves, ela não é frequente e não é responsável pela maioria das exacerbações por causa de asma, tá bom? É importante que você saiba que isso existe, mas não acontece no dia a dia com todo mundo, ok? O maior fator de risco são daqueles pacientes que já são sensibilizados ao pólen, que já têm alergias conhecidas, que têm rinite alérgica, pacientes entre 20 e 50 anos, tá? E pacientes que ficam expostos no ambiente externo. Homens, mais do que mulheres, são os principais fatores de risco. Lógico, pacientes que já têm doença pulmonar, como, por exemplo, DPOC e asma, também são mais suscetíveis a ter uma crise. Aqui ele fala depois de outros locais, da Nova Zelândia, que também teve essas crises de asma. E, por fim, ele fala que é importante que no local que já foi registrado essas crises de asma relacionadas à tempestade, ou em local que sabidamente a concentração de pólen é mais alta, é importante montar um plano, né, para que não se sobrecarregue só a emergência e, em vista de tempestade, se monte um plano com todo o serviço médico, em que se junte médico de família da comunidade, médico de emergência, médico hospitalista, clínico geral, para poder dar conta de atender toda essa sobrecarga de demanda causada por isso, porque se for todo mundo para um lugar, infelizmente, vai ter desfecho negativo e alguns pacientes podem acabar falecendo. Então, esse é o nosso artigo da semana. Agora me conta, você já tinha ouvido falar em asma relacionada à tempestade com raios? Não? Deixa aqui seu comentário. E se você gostou dessa discussão, deixa o seu like e se inscreve no canal. Te vejo na semana que vem. Tchau!